Vou fazer uma breve introdução aí sobre o Data Mining. Então, o que é o Data Mining? Então, ele é um conjunto aí de técnicas e tecnologias que permitem aí explorar grandes volumes de dados, tá? De maneira automática ou até semi-automática. E qual é o objetivo dele, então? É identificar aí os padrões repetitivos que expliquem aí o comportamento dos dados, tá? E a gente vai entender como o Data Mining evoluiu aí durante o longo do tempo. Antes de a gente entrar na cronologia aí da evolução do Data Mining, a gente vai trazer aqui um exemplo real de onde é utilizado o Data Mining, tá? Um exemplo específico é a Walmart, tá? Ela utiliza aí mineração de dados para prever a demanda aí de produtos com base de históricos de vendas, tá? Melhorando assim a gestão do estoque e também a logística. Um exemplo prático é quando tem jogo de futebol americano nos Estados Unidos, o pessoal ele compra muita cerveja, tá? Então aí ele já consegue melhorar esse estoque de cerveja e também trazer a logística de um salgadinho do lado. Ou seja, quando a pessoa vai comprar essa determinada cerveja, ela compra já o salgadinho. Assim a gestão de estoque já está bem feita e eles conseguem vender mais. Beleza, pessoal? E quais são as principais etapas aí da mineração de dados? A gente inicia pela coleta de dados, tá? Que é a parte de reunir dados de fontes tanto de redes sociais, banco de dados, sensores. Depois disso, a gente vai para pré-processamento, que é a parte de limpeza e transformação desses dados, tá? Para remover os dados aí inconsistentes. Após isso, a gente vai para a parte de modelagem, que é a aplicação de algoritmos aí para encontrar os padrões. Aí a gente chega na parte de avaliação, que é a verificação da qualidade desses dados, tá? E a relevância dos resultados. Depois disso, a gente vai chegar na última fase, que é a implementação, que é a aplicação aí dos insights obtidos nas operações. E quais são as técnicas aí de mineração de dados para a gente conseguir atingir as primeiras etapas aí da mineração? Vamos lá, a gente vai começar pela classificação, que ela serve para alocação de itens a categoria pré-definidas. Um exemplo, a classificação de e-mails como spam ou não spam. Outra técnica é a regra de associação, que ela serve para identificar aí as relações entre variáveis. Um exemplo aí simples é o algoritmo de a priori, tá? Ele descobre aí se os clientes que compraram leite também compraram manteiga. E quais são os desafios na mineração de dados? Existem a qualidade dos dados, porque os dados eles vêm incompletos ou inconsistentes, assim podem afetar aí a precisão do nosso resultado e a nossa análise. A privacidade e segurança, porque proteger a privacidade dos dados dos usuários é crucial, tá, em projetos de mineração de dados. A interpretação dos resultados, ou seja, os insights obtidos aí, eles devem ser interpretados corretamente para serem aplicados na tomada de decisão. E qual é o futuro da mineração de dados? Então, na parte de inteligência artificial, aí, com o avanço da IA, o aprendizado aí de máquina deve ampliar a parte de capacidade de análise e previsão de dados, tá? Existe também a parte de análise em tempo real, tá? Então as ferramentas para processamento de dados em tempo real permitirão decisão instantâneas. E a integração com a internet das coisas, o IoT. Então a combinação de dados aí, dispositivos conectados podem proporcionar insights ainda mais profundos sobre o comportamento e padrões. Enfim, a gente chegou na evolução do Data Mining, na cronologia do tempo. Então, iniciou na parte da estatística em 1783 com o Teorema de Bayes, ou seja, a publicação do Teorema de Bayes em 1783 possibilitou aí a compreensão de incertezas e a análise de probabilidades aí com base em estimativas, tá? E esse avanço ele deu suporte à mineração de dados, ou seja, especialmente na previsão de eventos, tá? Futuros com base em dados históricos. O próximo passo foi a parte da regressão, em 1805. Então, a aplicação da regressão. Ou seja, em 1805, o Adrian ele fez a parte aí de utilizar a técnica de regressão para calcular as órbitas dos corpos celestes, tá? E a regressão ela se tornou uma das principais ferramentas na análise de dados. Então, ela ajuda aí a prever e modelar as tendências. Pessoal, se estão gostando aí do conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde vocês podem se inscrever aí para uma aula de desenvolvimento web. Lá eu falo sobre JavaScript, CSS, HTML, SQL, a parte de arquitetura web, segurança. Se inscrevam aí, dão uma força aí no canal. Muito obrigado.
A era do computador, 1936. Máquina universal de Turing. Com a criação aí da máquina universal de Alan Turing, a era do computador foi marcada pelo processamento de grandes quantidades de dados, tá? Isso permitiu aí o desenvolvimento de sistemas de análise de bancos de dados mais complexos e essenciais aí para o data mining. Próximo foi a rede neural, em 1943. Sobre o conceito da rede neural. Então, Walter e Warren, eles criaram o conceito de rede neural, onde um neurônio artificial aí ele processa entradas, realiza cálculos e gera saídas. Então esse conceito aí surgiu de base para sistemas modernos aí de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então são fundamentais aí na parte de mineração de dados. Programação evolutiva, em 1965. Então a parte da computação evolutiva, a empresa aí de Cesium, ela foi a pioneira aí na aplicação de algoritmos evolutivos para solucionar problemas do mundo real. Então essas técnicas simularam a evolução natural, então permitindo aí a otimização de soluções para grandes conjuntos de dados. Algoritmos genéricos, 1975. A parte de sofisticação dos sistemas. Ou seja, na década de 1970 surgiram sistemas avançados aí de gerenciamento de bancos de dados, tá? E técnicas de análise aí de grandes volumes de informações. Então, estudos sobre algoritmos genéticos e sistemas adaptativos impulsionaram o desenvolvimento do data mining moderno. Data mining, 1989. Então, a descoberta do conhecimento em dados. Então, no final dos anos 80 aí, foi introduzido aí o termo mineração de dados, como um campo voltado à extração de padrões em grandes bases de dados, tá? Em 1989, Gregory apresentou aí o conceito de descoberta de conhecimento em bancos de dados, o KDD, que se tornaria aí um pilar do data mining. Máquina de vetores de suporte, 1992, introdução dos vetores de suporte. Então, nos anos 90, a mineração de dados ganhou força, especialmente no setor financeiro, tá? Em 1992, a máquina de vetores ela foi de suporte, desenvolvida e focando na aprendizagem e análise dos padrões de classificação e regressão em grandes volumes de dados. Cientista de dados, 2001. Então, o surgimento do cientista de dados. Então, em 2001, o termo cientista de dados se popularizou, impulsionando aí por redes como LinkedIn e o próprio Facebook. Então, o campo aí foi consolidado pelas necessidades de profissionais capazes de lidar tanto com dados estruturados quanto não estruturados, gerando insights valiosos. Moneyball, 2003. Aplicação de dados no esporte. Então, a história do Moneyball, ela mostrou como a análise de estatística de dados poderia revolucionar a gestão de equipes de futebol americano. Então, nesse caso, ele se tornou aí um marco da abordagem orientada por dados aplicada fora do ambiente corporativo, ou seja, no esporte. Então, popularizando aí o uso da análise de dados no nosso futebol americano. Adaptação generalizada, 2015. Então, a expansão da mineração de dados. Em 2015, a mineração de dados foi amplamente adaptada em diversas áreas, como negócios, medicina e engenharia. Então, a aplicação dessas técnicas se tornou essencial para organizações que buscam melhorar o processo e otimizar os seus resultados através da análise de grandes volumes de dados. Aprendizado profundo, 2016, a famosa Deep Learning. Tá? O aprendizado profundo, o Deep Learning, passou a ser uma das técnicas mais usadas em 2016. Tá? Essa abordagem é capaz aí de identificar padrões complexos e capturar dependências em grandes bancos de dados, levando aí a uma melhor compreensão e previsão mais precisa. Convergência e desempenho, 2022. Então, na parte dos avanços tecnológicos, então, tecnologias modernas como IA, computação em nuvem e internet das coisas evoluíram rapidamente aí com o nosso 5G. Isso permitiu que cientistas de dados utilizassem algoritmos avançados para otimizar aí o desempenho e a automação dos sistemas de análise de dados, trazendo ainda mais eficiência ao processo de mineração. Chegamos ao final da parte 1 da nossa aula. Qualquer dúvida, sugestão, escrevam nos comentários que quando for possível eu já respondo para vocês. E até a próxima!